bem, né? Chegou o momento da ministração da palavra. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, seja no seu tablet, no seu celular, ou a Bíblia física mesmo, abre no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, para a nossa meditação. Livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7. A sexta carta à igreja de Filadélfia. Está escrito assim a poderosa palavra: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venha e adore, prostrando aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor aplique esta palavra. O tema desta mensagem é o seguinte: uma igreja com o propósito de ser fiel à palavra e ao nome de Jesus. Vou repetir mais uma vez. O tema da mensagem: uma igreja com o propósito de ser fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos diante de uma palavra muito interessante, que é direcionada para uma igreja. Essa palavra foi direcionada à igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa, no grego, significa aquele que ama, ou amor fraternal. A igreja de Filadélfia não era uma igreja rica, nem tampouco era uma igreja grande. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, porém uma igreja que fez toda a diferença. Quem faz a diferença não é o tamanho da igreja, não é a estrutura da igreja, não é a estética da igreja, mas o que faz a diferença é uma igreja que tem um vínculo, que tem uma vida com Deus. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha o propósito de agradar a Deus. A igreja de Filadélfia é uma igreja que tinha o propósito de ser fiel à palavra de Deus. A Bíblia fala sobre fidelidade, que existe um Deus que ele permanece fiel. Ainda que o homem seja infiel com Deus, ele continua fiel, porque ele não pode negar a sua essência, não pode negar quem ele é. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha o propósito de ser fiel à palavra de Deus e ser fiel ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem
que quando nós falamos de fidelidade, Deus ele quer que você seja fiel. Para você ser fiel a Deus, você precisa ter uma perseverança. É por isso que as Escrituras Sagradas diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42: e perseverava na doutrina do apóstolo, na comunhão, no partir do pão e na oração. A igreja primitiva, ela tinha essa característica de perseverar na doutrina dos apóstolos, da comunhão e no partir do pão. A igreja de Filadélfia, ela tinha um propósito de perseverar, de ser fiel à palavra do Eterno. Quantos já não são mais fiel à palavra de Deus? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. O profeta chorão, o profeta Jeremias, no capítulo de número 15, versículo 16, ele diz assim: achado as tuas palavras, logo comi, e a sua palavra for o gozo para o meu paladar. O profeta chorão Jeremias, no capítulo 29, do versículo 13, ele diz: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar com todo o vosso coração. É preciso ter sede pela palavra, é preciso ser fiel aos textos sagrados. Nós não podemos ir por costume de homem, nós não podemos ir por ensinamento puramente humano, por percepção humana. Nós precisamos ser fiel o que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz que nós precisamos ser fiel. A igreja de Filadélfia era uma igreja que colocou o propósito no seu coração de ser fiel à palavra do Senhor. O salmista do Salmo 119, no versículo de número 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. O salmista do Salmo 119, no versículo de número 11: guardei a sua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Quantas as pessoas hoje não são fiel à palavra de Deus? Você é fiel ao ensinamento de um líder que você admira? Você é fiel ao ensinamento de um líder que colocou um ensinamento para a sua vida que não tem uma base bíblica, porque você já acostumou a viver aquele ensinamento? Aonde você tem passado, você tem ido em lugares rasos, mas Deus nessa tarde está te chamando para você ir para as águas profundas. Os discípulos pescaram a noite toda. Isso está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 5. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, nada apanharam. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim: volta para o mesmo mar, volta para o mesmo lugar, com o mesmo barco, com a mesma rede, porém para as águas profundas, para o mar alto. É necessário se aprofundar nas Escrituras Sagradas, e não só se aprofundar, tem que ser fiel. Tem um monte de pessoas que conhecem a Bíblia, até mesmo de Gênesis a Apocalipse, mas precisa ser fiel à palavra. Eu preciso ser fiel à hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Eu preciso ser fiel à exegese, a ciência de interpretar o texto. Eu preciso ser fiel da forma que a Bíblia está se referindo, da forma que a Bíblia diz para nós. Nós precisamos interpretar ela não da forma que eu acho. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja que era fiel à palavra de Deus. A Bíblia é muito clara quando se refere que a Bíblia ela é
a palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 homens, que a Bíblia foi escrita por cerca de 1.600 anos. Foram homens que na maioria das vezes alguns não conheceram. Exemplo, quando Moisés começou a escrever o Pentateuco, cerca de 1.400 a 1.500 antes de Cristo. Quando João escreve o Apocalipse, foi no ano 90 depois de Cristo. Então, a Bíblia de fato ela é a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 36 do capítulo 8 de João, se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente serei livre. Em João capítulo 17, versículo 17, santifica-nos, Senhor, pois a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem uma dimensão tão forte, que o autor aos Hebreus, ao escrever no capítulo 4, versículo de número 12, porque a palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até na divisão da alma, das juntas e medula, da alma e do espírito. A única coisa que separa a alma e o espírito é a palavra. Quando a igreja ela é fiel à palavra de Deus, ela é uma igreja que cresce no propósito de ser fiel à palavra. Ela é uma igreja que cresce, uma igreja forte, numa igreja que incha. Você olha para dentro do templo e às vezes você vê lotado, pessoas até saindo pela janela, mas as pessoas que não são fiel à palavra, é fiel ao costume que ele tem, é fiel ao apóstolo, aos ensinamentos, à inovação que traz, porque hoje é fácil trazer um monte de coisa. Os Estados Unidos lançou uma moda, as pessoas trazem para o Brasil, e quando nós vamos olhar para a palavra, isso não tem nada a ver com a palavra. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel à palavra. A palavra de Deus, ao autor do Salmo 119, no versículo 105, ela é luz. Luz é o quê? Para quem está nas trevas, no escuro, ela é luz. Ela também é lâmpada para os nossos pés, aonde você passa para clarear nas trevas. Por isso que o autor do Salmo 119, quando ele chega no capítulo, no versículo, melhor dizendo, 105, ela é luz para os nossos caminhos. Para quem está nas trevas, ela é luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés, para clarear aonde nós estamos passando, para que possamos andar em lugares e não ser ferido, porque ela é lâmpada. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja fiel à palavra de Deus. A igreja de Filadélfia também, ela é uma igreja, era uma igreja que era fiel ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele foi o centro de todas as coisas. A mensagem, ela precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Cristo no centro. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se despiu do seu trono, da sua glória, tomando a forma de homem, veio e se humilhou até a morte, e uma das piores mortes, a morte de cruz. E ele prossegue dizendo:
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja de Filadélfia era uma igreja que era fiel à palavra e era fiel ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 1 ao 3: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estejais vós também. Ele é o Senhor e Salvador. O nome de Jesus precisa ter a primazia no meio dos tempos de hoje. Em Atos capítulo de número 4, versículo 12: em nenhum nome é dado a quem devemos ser salvo. O nome que nos salva é Jesus. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Esse mediador é aquele que prepara o caminho entre o homem e Deus. Ele é aquela escada branca de Betel, de Gênesis capítulo 29. A igreja de Filadélfia era uma igreja que era fiel à palavra de Deus, fiel ao nome de Jesus, fiel às mensagens de Jesus. Não era uma igreja que se preocupava com multidão, não era uma igreja que se preocupava de encher pessoas. É claro que qualquer líder, se você perguntar para ele, se ele quer ver a igreja dele cheia, ele vai querer ver, mas que venha crescer com qualidade, fiel à palavra, fiel ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos levar uma igreja de qualquer maneira. Quando chegarmos no dia do arrebatamento, quantos apóstolos, a onda agora é apóstolo, quantos apóstolos, quantos bispos vão perder a sua salvação, porque não estão pregando a verdade, não estão com comprometimento da palavra, não são fiel à palavra, não são fiel às escrituras, não são fiel ao nome de Jesus e querem trazer inovação sem fundamento bíblico. Cuidado para você que se diz hoje apóstolo, que arrasta a multidão ensinando falsos ensinamentos. Eu tenho certeza que você não vai gostar dessa mensagem, você vai odiar essa mensagem. Cuidado, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, aqui é Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12: eis que venho sem demora, comigo está o galardão para retribuir-se a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar no céu pelas portas. Você não vai entrar no céu pela janela. A Bíblia não diz que você vai entrar pela janela. A Bíblia diz que você vai entrar no céu pelas portas. E a porta é estreita. Espaçosa é a porta que conduz à perdição. Coisas que era pecado no passado, hoje não é pecado. Antigamente a Bíblia fala sobre namoro, sobre noivado e sobre casamento. Hoje é o contrário. Hoje não precisa namorar, você já põe e bota dentro da sua casa.
Hoje não precisa namorar para você conhecer a pessoa. Não precisa noivar para você conhecer o pai, quem você vai casar. Você já vai pegando, antecipando, já vai botando dentro da sua casa. Hoje muitos estão cantando no ministério de louvor e fornicação, mas pouco tem coragem de falar isso aqui. Estão cantando de qualquer maneira, estão vivendo uma vida sexual antes do casamento e pecado. E muitos apóstolos por aí estão aplaudindo, ó. Pode tudo. Mas eu quero ver você entrar no céu. Pode tudo. Mas eu quero ver você entrar no céu. O caminho é estreito. A igreja de Filadélfia era uma igreja que não era uma igreja grande. Era uma igreja que não era uma igreja rica. Mas era uma igreja que tinha um propósito de ser fiel à palavra. E ser fiel ao nome de Jesus. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz para a igreja no versículo 8: conheço as tuas obras. Não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é. Dupla personalidade. Prega muito bem no altar. É conhecido da rede social. Mas você quer conhecer o camarada, vai lá na casa dele e pergunta para a esposa dele quem ele é. Se ela for fiel, ela vai falar quem ele é. A não ser se ele ameaçar ela não falar com medo. Então, querido, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Primeiro ponto aqui, primeiro tópico que eu estou na introdução. Meu Deus, tem muita coisa aqui. A igreja de Filadélfia era uma igreja de portas abertas. Jesus disse assim: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Mas eu estava estudando essa porta. Segundo o Novo Testamento, essa porta não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, não. Essa porta é a porta para pregar o evangelho. Aí pega esse versículo, interpreta errado e diz que é prosperidade, que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer. A pessoa está toda errada, com amante, com duas mulheres, e você está dizendo que Deus vai abrir a porta para ele. Quando a Bíblia diz em Isaías capítulo 22, versículo 22, diz o seguinte: porém a chave de Davi sobre o teu ombro, e abrirá e não se fechará. Quando Jesus diz em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 19, ele diz assim: eu te darei no plural, as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa porta aqui era a porta para pregar, era a porta para anunciar. Deus pode abrir uma porta para você dentro de uma comunidade, dentro do beco, da viela, para você pregar para bandido, para traficante, para prostituta. Essa é a porta que Paulo pregava, e Paulo tinha coragem de dizer. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande eficaz se abriu, e há muitos adversários. Paulo também fala em Colossenses capítulo 4, versículo 3, que era para Deus abrir a porta em lugares para pregar a palavra. Aí hoje vem a teologia da prosperidade, pega um texto, faz uma exegese errada, coloca na goela da pessoa, e as pessoas só pensam do lado financeiro. Eu costumo dizer que a prosperidade é consequência do seu trabalho. Se você trabalha, o seu trabalho vai ser reconhecido. O seu trabalho vai chegar uma hora que ele vai desabrochar, porque você trabalha. Há um ditado que é interessante, esse ditado: que Deus ajuda quem cedo acorda e vai para a luta. Nada vai cair do céu a não ser chuva. Levanta cedo, acorda cedo, vai em busca do seu objetivo, coloca Deus na frente, que você vai ver que vai dar certo, que já deu certo. Agora,
Muitos estão usando esse texto para falar sobre a teologia da prosperidade. Mas a porta que os discípulos almejavam, queridos irmãos que estão conosco aí, como o pastor André, pastor Cristiano, irmão Carlos, a igreja primitiva, ela se importava com vida, ela se importava com pessoa, ela tinha a preocupação de ir em lugares aonde pessoas não iam, porque infelizmente existem pessoas que não querem abrir templo em comunidade, em lugares simples, porque não gera custo, não gera renda. Mas a igreja primitiva, a igreja de Filadélfia, era uma igreja que Deus disse assim: eu coloco diante de vocês uma porta aberta. E essa porta foi Deus que colocou aberta. Jesus disse em João, capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Ele deixou aberta essa porta. Em seguida ele diz assim: eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, diabo não pode fechar, perseguição não pode fechar, o homem não pode fechar, nada pode fechar a porta que Deus abriu para você. Nada. E ele diz em seguida: eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ele diz assim: tendo pouca força. Isso aqui é muito sério. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem muitas pessoas achando que ele precisa de muita força para ele fazer alguma coisa. Para ele poder evangelizar, ele precisa de muita força. Para ele pregar, ele precisa de cargo. Para ele falar de Jesus, ele precisa... Não. Jesus elogiou a igreja. As 7 igrejas da Ásia, apenas 2 igrejas não teve questionamento de Jesus. Somente a igreja de Esmina, que é uma igreja perseguida, e a igreja de Filadélfia, que foi extremamente elogiada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine o Senhor te elogiando hoje. Conheço as tuas provas, conheço as tuas lutas, conheço os seus problemas, mas você é fiel. Você tem sido fiel à palavra. Você não tem negado o nome do Senhor. Você com pouca força não tem negado o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 10, ele diz assim: sem estar abatido, sem padecer necessidade, sem ter fartura, sem até mesmo passar fome. Em todas essas coisas eu estou instruído. Mas no versículo de número 13 ele traz uma revelação: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa força, ela vem do eterno. A nossa força, ela vem do Senhor. A igreja de Filadélfia é uma igreja que tinha pouca força, mas ela não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele relata: conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei se o tal homem, ele foi até o 3º céu, ele foi arrebatado até o 3º céu, e viu coisas inefáveis que não condiz aos homens falar.
Esse homem que Paulo diz que há 14 anos era o próprio Paulo, que foi arrebatado, que foi ao terceiro céu, aonde está Elohim, o Senhor, e viu revelação extraordinária. Mas o próprio Senhor Jesus disse assim, para que Paulo não se vangloriasse, para que Paulo não ficasse arrogante, porque o que mais tem é pessoas arrogantes, pessoas vaidosas. Foi colocado um espinho na carne de Paulo. E o texto sagrado diz que Paulo orou 3 vezes para que o Senhor removesse esse espinho na carne. E o Senhor não removeu. E o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta. Graça significa um favor que eu não mereço, que você não merece. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz mais ainda, o Senhor falou assim, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque a nossa força, ela vem do Senhor Jesus. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Era uma igreja que a força dela vinha de Deus. Quantas das vezes você pode se achar fraco demais, pode se achar que não tem condições, até mesmo não tem nenhuma qualificação, mas o Senhor que pega pelas tuas mãos e te sustenta nessa tarde. O Senhor diz na sua palavra, Isaías capítulo 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, se entregou por nós. E Paulo faz uma lista, quem nos separará do amor de Cristo? A pobreza, a fome, a nudez, a espada, o principado, a potestade. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedor. A igreja será arrebatada, eu creio. Tem crente que não crê mais que a igreja será arrebatada. Eu creio que a igreja será arrebatada. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, porque o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido de glória, com trombeta de anjo. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiver serão arrebatados, e para sempre estaremos com o Senhor. Oh, exaltado! Como eu tenho sentido a presença do Eterno aqui nesse lugar. A igreja de Filadélfia é uma igreja que não era muito grande, amados. Não tinha muitos membros, mas era uma igreja que se disponibilizou. Eu vou ser fiel à palavra, eu vou ser fiel ao nome de Jesus, porque o Senhor abriu a porta para pregar o evangelho. É uma igreja que, tendo pouca força, não negou o nome do Senhor e nem negou a palavra do Senhor. Por isso que a igreja de Filadélfia foi uma igreja que foi fiel, uma igreja com propósito de ser fiel à palavra e ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa, fique com esta palavra em nome